vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Só até aí, queridos. Esse texto é um texto bastante conhecido, né? Onde a gente já ouviu Deus falar de diversas formas, de diversas maneiras, através de Jó, o servo Jó. Louvado seja Deus. Eu pesquisando sobre Jó, louvado seja o nome do Senhor, eu vi que Jó, nem significado para o seu nome existe. Olhe como Deus, queridos, escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus, ele sabia em quem ele estava escolhendo para ser provado. Já se foi falado aqui sobre provação. Como não lembrar que o nosso Jesus, aquele que veio a este mundo entregar a sua vida por amor de muitos, a gente observa o sofrimento e o martírio que Jesus enfrentou, mesmo sendo filho de Deus. Porque Deus, como rei, o seu filho também que é rei, porque foi glorificado, está acima de tudo e de todos, tem um nome sobre todos os nomes. Jesus, sendo filho de Deus, a gente poderia dizer bem assim, não era para Jesus passar o que ele passou. Mas qual foi o propósito de Deus em entregar o seu único filho para morrer, para salvar pecadores? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então o que explica o sacrifício de Deus é o amor. Porque ele ama. E ele mostrou esse amor. Então quando eu olho para a vida de Jó, eu vejo o cuidado de Deus em provar um servo que não iria decepcionar a Deus. Que Deus não se decepciona com nada, né? Isso é uma linguagem de falar, um modo de linguagem de falar. Então Deus escolhe Jó para provar. Olhe como Deus sabe o que faz e não erra em suas escolhas. Deus sabia quem era Jó. Deus conhecia a fragilidade, a carne do homem que é falha, fraco, erra mesmo, peca mesmo. Deus sabia que Jó era limitado. Mas porque Deus não tem limite, ele escolhe o servo Jó para provar. Observe que Deus, quando ele se reúne no céu com os seus anjos, né, os filhos de Deus, a qual a Bíblia menciona, a gente leu. Observe que Deus está em sua reunião com os seus anjos para dar ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Porque Deus, ele dá ordem aos seus anjos para livrar a humanidade, para guardar as nossas vidas e para entregar resposta de oração também. Louvado seja Deus. Aí Deus, em reunião com os seus anjos no céu, quem é que aparece para acusar o servo? Porque o nosso adversário não é pessoas, nosso adversário é espírito. São espíritos que tentam contra a humanidade, porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então os espíritos que são anjos caídos, anjos que tentou roubar a glória de Deus, cobiçar o que não era deles, Deus não aceitou, porque Isaías já disse que a glória do Senhor, ele não divide com ninguém, muito menos com os homens. Então Deus, em sua reunião com os anjos, aparece Satanás, e Deus pergunta a ele: de onde vem Satanás? Ele responde: de rodear a terra e passear por ela. A gente entende que existem espíritos na terra que anda por esse mundo, que passeia por esse mundo, tentando
terra. Qual é a função do diabo, queridos? Matar, roubar e destruir. Qual é a função de Deus? Dar vida e vida em abundância. E a vida que Deus dá, Ele não cobra por isso, Ele dá de graça, porque o preço já foi pago. Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados e apagar as nossas transgressões. Porque a gente sim tinha muito pecado. Mas Jesus foi lá como homem, não só como Deus, como homem Ele foi na cruz morrer. Ele sofreu as aflições de um justo. É por isso que para entrar no céu não é merecimento, não é quem é bonito, quem é branco, quem é rico, quem é preto. Não, não tem isso. Não tem distinção, cor, raça, nada disso para Deus. Para entrar no céu são homens e mulheres que errou, que pecou, que se arrependeu dos seus pecados, se entregou a Jesus de todo o coração, corpo, alma e espírito, e foi perdoado. Aí o céu está aberto para esses, para os tais. Louvado seja Deus. Então Jó foi escolhido por Deus para passar pelo teste da aprovação. Quando eu leio a história de Jó, queridos, eu penso, Deus, será que hoje alguém conseguiria passar o sofrimento que esse homem passou? Porque eu olho para mim. Quando Deus me provou levando meu filho, eu sofri, eu chorei, eu sei o que eu passei. Não foi fácil, como não é fácil para ninguém passar por provações. Muitos passam com a perda de um filho, de um pai, de uma mãe. Muitos passam também na carne, enfermidade, que para o homem não tem jeito, o médico desengana, mas para Deus, como foi dito aqui, não haverá impossível. Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. Saiu da tumba, estava enterrado. Mas Jesus deu uma palavra: Lázaro, sai para fora. Glória a Deus. E o homem não resistiu à voz do mestre. O homem não resistiu ao poder de Deus, que é manifesto na terra, no meio dos homens, no meio das mulheres. Aleluia. Glória a Deus. No meio dos seres viventes de Deus, do ser humano. Porque Deus, ele dá ordem até o peixe no mar, ou a baleia, para engolir Jonas e depois vomitar. Deus, ele tem um comando no céu, queridos, e ele manda nos homens e manda nos animais também. Aí Deus falou com Satanás: tem visto o meu servo Jó? O diabo poderia dizer: não, não conheço, nunca vi. Ou senão ele poderia acusar: esse crente anda todo errado? Não, ele não falou nada disso. Sabe qual foi o questionamento dele? Mas também Deus, o Senhor cerca Jó de bens, o Senhor dá tudo para Jó. O homem é rico, o mais rico de sua cidade, o mais rico do Oriente. Deus não estava botando em pauta, queridos, o que Deus havia dado para ele. Porque se Deus dá uma casa para o homem, dá um carro, dá trabalho, dá bens, é porque Deus quis abençoar. Deus queria mostrar para Satanás que existem homens e mulheres na terra que buscam a Deus não com segundas intenções, nem com interesses, mas ama a Deus pelo que Deus é. Glória a Jesus. Pai de toda a terra, aleluia. Pai da eternidade, ele é pai de todos, ele ama todos. Para Deus, todo ser humano é igual e merece e precisa de perdão. Glória a Jesus. E ele perdoa a todos. Por isso ele fala: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Deus, ele quer que o homem sempre dê o primeiro passo, porque o primeiro passo de Deus foi quando ele deu Jesus para morrer, para salvar a nossa vida dos nossos pecados. Porque o que levou um homem perfeito, santo, porque ele tinha tudo no céu. Ele é rei, ele tinha tudo no céu, trono de glória, ele tinha tudo, coroa. Mas ele quis vir à terra. Ele se esvaziou da sua glória, ele quis se humilhar para salvar a nossa vida. Glória a Jesus. E o que é que nós temos feito para reconhecer esse sacrifício?
Porque Jó estava sofrendo, mas o Deus que não desampara o homem estava com Jó. Jó teve seus irmãos, louvado seja Deus, seus irmãos não, desculpe, seus amigos, que desamparou a ele no momento. Não pôde o consolar. A sua esposa, que era para consolar ele, foi a primeira a dizer: Jó, ainda conserva a tua integridade? Nega esse Deus e morre. Isso é um conselho de uma pessoa que se dizia crer em Deus, mas no momento ela estava passando por uma aflição, por uma dor no seu coração, porque havia perdido os seus filhos. Claro que não é justificável o homem blasfemar, nem murmurar e nem questionar a vontade de Deus, porque Deus sabe o que faz. O homem que não sabe. Porque a todo tempo a gente erra. Mas Deus, ele não erra e não se engana. Então Jó entendeu que Deus havia o dado, mas Deus poderia também tirar, porque foi ele que deu. E ele dá e ele não toma, mas se ele quiser tomar, ele pode. Ele tem toda a legalidade para isso, queridos. É por isso que a gente não entende porque a gente passa pela dor, pela aflição, pela enfermidade, pela luta, porque Deus permite passar por isso. É porque ele quer provar a nossa fé. Aonde está a nossa fé? Onde está o nosso coração? Está em Deus realmente? Porque quando Deus levou meu filho, ele queria me provar para saber se o meu coração estava só no filho ou estava nele. Você entendeu porque Deus permite a gente passar pela dor, pela luta? Então, querido, eu poderia dizer: Deus não pode servir mais não. Deus, o Senhor levou meu filho, meu primeiro filho, então não pode servir mais, não vou ser mais crente. Eu vou negar a fé, vou deixar Jesus. Não é assim que muitos fazem? E muitos falam. Queridos, Deus, ele não erra quando ele permite vir uma enfermidade sobre a nossa vida, vir uma dor, vir uma perda, vir uma luta, não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando Deus ele quer provar a nossa fé, o nosso coração, ele precisa fazer a gente passar pelas etapas de lutas. Por quê? Se você quer passar em um concurso, você precisa passar pela prova, não precisa? E você só passa no concurso se você fizer a prova e for aprovado. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não. Então Deus provou a fé e o coração do servo Jó. É por isso que você passa pela luta. Deus está te provando. Deus quer saber até onde vai a sua perseverança, a sua fé e a sua crença em um Deus que tudo pode, tudo faz. Porque tudo ele pode, tudo ele faz. Agora vai depender do teu coração, como é que está em Deus. Porque Jó não deixou a aflição, a luta, a provação, a murmuração, o questionamento da sua esposa tirar a convicção que estava no seu coração diante de Deus. Glória a Deus. Deus provou Jó sabendo que ele iria passar pela prova e iria continuar sendo fiel. Glória a Jesus. Deus mostrou a Satanás, aos espíritos que tentam acusar a tua vida, que tentam esmorecer a sua fé, que você está em Deus, não pela vitória que ele já te deu e que ele pode te dar, mas pelo que ele é para você. Glória a Deus. Com a importância que Deus tem na tua vida. Porque para mim ele é prioridade. Para mim Deus é tudo na minha vida. Eu não posso viver sem ele. Então a gente tem que ter essa convicção em nosso coração. Quem é Deus para mim? Quem é Deus na minha vida? Ele realmente é importante na minha vida. Ele é pai realmente na minha vida. Ele é meu pai. Ele é meu amigo. Porque Jó tinha essa convicção. Jó passou no pó, no vale, na cinza, tudo você imaginar. Já passou. Jó era o homem mais rico de sua cidade do Oriente. Ele perdeu tudo que ele tinha. Deus permitiu que o diabo tocasse em toda a riqueza de Jó, até no físico de Jó. Deus permitiu que o diabo tocasse. Porque quem é de Deus, o marido não toca. Mas se Deus quiser e ele permitir, o diabo toca. Agora Deus falou claramente para Satanás: não estenda as mãos sobre a vida dele, ou seja, na alma. Você não pode tocar, porque o diabo tem poder limitado, porque Deus limitou.
Porque Deus tem todo o poder nos céus e na terra. É Ele que dá ordem aos seus anjos. É Ele que determina a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Então Jó tinha essa convicção no seu coração que Deus estava na vida dele. Ele entendeu que o bem que Deus deu para ele, Deus também poderia deixar o mal chegar. Porque tudo é permissão de Deus, queridos, nessa vida. Tudo que acontece é permissão. Deus, ele permite, porque é o mesmo Deus que permite vir a dor, é o mesmo Deus que pode dar a cura. Você já viu Deus falhar em alguma coisa na terra? Eu nunca vi. E nunca vou ver. Se Deus ressuscitou o morto depois de 4 dias, se Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar sem molhar os pés, isso para homem é loucura, mas eu creio que foi verdade. Glória a Deus. Porque é o poder de Deus para todos que creem. Glória a Jesus. Se Deus permitiu sair água da rocha, se no deserto Deus providenciou água, alimento, o que é que Deus não pode fazer? Eu não vejo nada nesse mundo que Deus não possa fazer. Tudo Ele pode fazer, tudo Ele faz. Glória a Deus. Aleluia. Então Jó, como homem de Deus, ele levantava as madrugadas para sacrificar em prol dos seus filhos. Queridos, quando Deus fala, ensina ao teu filho o caminho que deve andar, não é só levar ele para a igreja não, queridos, não. É ensinar a palavra de Deus, o amor de Deus, para que quando ele cresça, ele não venha se desviar do caminho. E Deus deu a mim e a você que é pai, que é mãe, o direito e o dever de ensinar o filho. Porque Deus nos capacitou para isso. Deus nos capacitou para isso. E precisamos instruir os nossos filhos no caminho que devem andar. Porque as obras de nossas mãos, queridos, Deus, ele vai pedir o que foi que a gente fez com o nosso corpo que Deus nos deu. Porque nós temos uma alma e temos um espírito. E todos vão comparecer diante do tribunal de Deus para prestar conta. O que foi que o homem fez com o seu corpo na terra? Qual foram as suas obras? Qual foi o seu testemunho, a sua vida aqui? Foi obras que é digna de Deus receber? De louvar a Deus? Queridos, precisamos se preocupar com a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus não é passatempo não, queridos. Não. É comprometimento, é compromisso. Porque o nosso fôlego de vida está na mão de Deus. Se Ele quiser tirar agora, quem que pode impedir? Nada e nem ninguém pode impedir Deus de tirar o fôlego de vida do homem. Ele soprou nas narinas de Adão no jardim, mas Ele também pode tirar o fôlego de vida. E o que será da alma do homem que ainda não se entregou a Jesus? Porque não há salvação em outro nome. É só no nome de Jesus. Não tem para onde o homem correr, não, nem se esconder do olhar de Deus. Não tem como o homem se esconder. Se ele descer o mais profundo mar, os olhos de Deus estão lá. Se ele subir como os astronautas para a lua, os olhos de Deus estão lá. O homem não pode se esconder das mãos de Deus. Não pode escapar das mãos de Deus. Queridos, vamos se preocupar com a nossa vida com Deus. Porque Jó tinha um compromisso a levantar as madrugadas para sacrificar pelos seus filhos. Claro que ele também orava pela sua vida, não só era pelos seus filhos. Ele tinha um compromisso com Deus que ele não abria mão. Nós também temos que ter esse compromisso com Deus. Ainda mais. Jó orava, Jó sacrificava, Jó tinha uma vida com Deus. O homem buscava Deus enquanto ele podia achar. Os filhos de Jó foi tão ensinado pelo seu pai que tinha comunhão um com o outro. Vivia um na casa do outro, fazendo banquetes, se alimentando ali. Louvado seja Deus. Eles tinham comunhão porque teve ensinamento do seu pai. E hoje, a geração de hoje está carente, precisando de ensinamento, de instrução. Porque, infelizmente, muitos pais não ensinam aos seus filhos a comunhão que precisa ter um com
com os outros. É por isso que muitas famílias estão do jeito que está, porque não teve instrução. Aí Deus fala o que? O povo perece por falta de quê? De conhecimento, de instrução da parte de Deus. Deus, ele dá a todos instrução, não só os crentes que vai no templo, não. A Bíblia, a instrução de Deus, o conhecimento de Deus é para todos. Todos que querem, todos que crêem e todos que abrem coração para Deus. Deus, ele dá. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então Jó tinha os seus filhos que tinham comunhão. Aí Deus permite os 10 filhos de Jó morrer. Vem o vento, derruba a casa, cai em cima dos seus 10 filhos e todos morrem. Aí você não entende porque Deus permite o homem passar tamanha provação, né? É porque Deus sabe o que faz. A gente não entende no momento que a gente está passando pela dor, pela luta, pela aflição, pela perda. A gente não entende. Mas tem coisas que Jesus fez que os discípulos não entenderam no momento. Mas Jesus falou, você não entende agora, mas depois você vai entender. Porque Deus é Pai. E todo pai precisa instruir, mas também exortar o filho. Quantas vezes a gente erra? Quantas vezes a gente sai da linha? Quantas vezes a gente não ouve a voz de Deus e não obedece? Você imaginou se todas as vezes Deus fosse nos repreender? Imaginou? Nem todas as vezes Deus repreende, não. Repreende, não. Porque a gente vai lá, se humilha, chora, pede perdão e Deus vem o que como bom pai? Perdoa. Deus sempre nos perdoa. Glória a Deus. Se Deus fosse olhar como o homem vê, o homem fazia o que com a gente? Já tinha nos prendido, mandado dar uma surra. Deus não faz assim. E a gente merece muitas vezes, mas Deus não faz. Então Jó passou pela aflição na alma, no espírito, no corpo. O homem ficou em chagas, se coçando com o caco, jogado ao chão, desprezado por muitos, mas por Deus bem amparado. Deus estava do ladinho de Jó, fortalecendo o homem na aflição, na dor. Queridos, todos os momentos que a gente passa aqui na terra de luta, de aflição, de enfermidade, Deus sempre está do nosso lado. Às vezes a gente não enxerga, a gente não vê, porque tamanha é a dor, tamanha é a aflição, que a gente não consegue nem ver o quanto Deus está cuidando da nossa vida. A gente não consegue nem ver o quanto Deus está do nosso lado ali nos amparando. Deus, ele é Pai, queridos, e Deus sabe como cuidar dos filhos. Deus, ele não deixa a nossa vida em momento nenhum. Quando eu passei pela minha dor, pelo meu luto, eu senti o bálsamo de Deus sobre a minha vida. Eu senti o conforto do Espírito Santo no meu coração. Eu não achei pessoas para estar do meu lado, mas Deus, o meu esposo, estava do meu lado me dando força, me ajudando. Eu senti o cuidado de Deus com a minha vida. Eu senti o Espírito Santo consolar o meu coração. Quantas vezes Deus falou comigo, através de uma chuva que cai do céu, que muitos desprezam, através de um arco-íris que aparece no céu. Quantas vezes Deus falou comigo através dos sinais. Porque Deus, ele sabe como falar com a gente. Deus, ele tem o seu jeito carinhoso de falar com os seus filhos. Ele sabe como trabalhar em nós. E eu senti o consolo, Deus sempre falando comigo. A promessa está de pé. E Jó não teve isso, queridos, de Deus falar com Jó como fala com a gente hoje. Porque não existia Bíblia escrita linda como a gente tem um livro hoje, completo, cheio de experiências, de pessoas que passaram por lutas, por aflições, que sofreram, mas que obtiveram vitórias. Porque todos que passaram pela luta e foi aprovado, teve vitória da parte de Deus sobre a sua vida. E Jó não foi diferente. Jó sofreu, Jó foi humilhado, desprezado, rejeitado pelos homens, mas não por Deus. Mas Jó não se deixou esmorecer. Quando a mulher de Jó fala com Jó, ainda conserva a tua integridade, Jó? Nega o teu Deus e morre. Jó falou, mulher, como fala louca, fala tu, mulher. Ou seja, você está falando que você não está entendendo. Jó estava entendendo porque ele estava passando pelaquela aflição.
Ele não tinha feito nada de errado para estar passando pelaquilo, não. Mas Deus permitiu ele passar, porque Deus tinha propósitos maiores na vida de Jó. O homem era o homem mais rico do Oriente. Deus deu o dobro. Queridos, Deus ele surpreende o homem na terra. Deus ele restituiu o que o homem perdeu. Os 10 filhos que ele perdeu, Deus deu de volta. Deus restitui os filhos e ainda a sua riqueza. E ele ainda declarou: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Já quis dizer, eu vim ao mundo e não tinha nada e Deus me deu tudo. Então ele pode tirar, porque ele pode também restituir. Ele tirou, mas ele também deu de volta. Deus ele levou o meu filho, mas me deu uma filha. Ele tira, mas ele dá. Precisamos entender, queridos, os propósitos de Deus. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Não podemos questionar nem blasfemar as coisas que acontecem debaixo do céu, porque Deus ele não erra e não se engana. Tudo é permissão de Deus. Quando o homem reconhece que Deus é Pai, que Deus cuida, que Deus ele quer o homem com o coração voltado para Ele, Deus ele vem sobre a vida do homem. Às vezes o que precisa é uma atitude de humilhação. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. E no devido tempo, o que é que Ele faz? Ele vos exalta. A gente quer vitória, mas às vezes a gente não quer se humilhar. A gente quer que Deus ouça a nossa voz, mas a gente não quer orar, não quer pedir. Como que Deus vai ouvir a sua voz se você não abrir a boca para falar com Deus? Ele sabe o que você precisa, Ele sabe, mas Ele quer ouvir sua voz. Ele quer ouvir a sua voz, o seu coração voltado e derramado em sua presença. Aí o salmista falou: um coração contrito, o Senhor não rejeita. Então precisamos se humilhar, precisamos orar, precisamos descer a casa do oleiro. Aí vamos ouvir a voz de Deus. Aí vamos ouvir a palavra de Deus proferida ao nosso coração. Porque quando Daniel orava, Deus mandou um anjo para falar com Daniel. Mas se Daniel não orasse, se ele não falasse com Deus, se ele não abrisse a sua boca para pedir o que ele estava precisando, Deus ia mandar resposta como? Não ia ter resposta, não ia ter vitória. Então, para o homem ter vitória na terra, ele precisa clamar, ele precisa pedir, ele precisa se voltar para Deus, buscar ao Senhor enquanto ele pode achar. E todas as vezes que o homem busca, ele acha, ele encontra. Aí Daniel orava, o que Deus fez? Mandou a resposta do que ele estava pedindo. Ele não estava pedindo, ele não estava orando. E o Deus que é bom, que é fiel, que ouve o coração do homem, porque Deus ele ouve o coração, ele sonda o pensamento. Aí Deus ouviu o clamor do servo e mandou a resposta. O anjo fala com Daniel, o homem muito amado. Desde o primeiro instante que ele propôs o coração voltado a Deus, Deus ele ouviu a oração de Daniel. Será que hoje é diferente, queridos? Porque Jó orava e Deus também ouviu a oração de Jó. Será que é diferente hoje em nossa vida? Será que a gente vai orar e Deus não vai nos ouvir? O que impede Deus ouvir a nossa oração? Precisamos buscar, queridos. Precisamos abrir mão de tudo deste mundo para buscar ao Senhor. Porque Deus ele quer exaltar o homem, mas para isso o homem precisa se humilhar. Que nós possamos aprender nessa noite com essa lição de Jó, que toda aflição que a gente venha passar aqui é para que Deus venha moldar a nossa vida, transformar o nosso coração. Precisamos ser homens e mulheres de coração limpo, porque nós somos pecadores, queridos. Precisamos pedir a Deus como Davi: Deus, coração limpo, mãos limpas. Precisamos ser pessoas transformadas de dentro para fora. Jesus foi assim. Quando ele veio aqui na terra, ele poderia se enraivar, se estressar, discutir, não. Jesus não perdia tempo com essas coisas. Jesus foi xingado, chamado de demônio, foi desprezado por muitos, não aceito por muitos, mas Jesus não perdeu tempo.
em discutir com ninguém, porque isso não convém àqueles que foi chamado por Deus. Não, de forma alguma. Jesus não perdeu tempo falando que não era para ser dito, mas Jesus gastou o tempo buscando a Deus, falando da sua verdade, da sua palavra, da sua salvação. A nossa briga aqui na terra não é com pessoas não, queridos. A nossa briga é com espíritos que tentam contra a nossa vida 24 horas. Mas maior é o que está em nós, é a presença de Deus. Maior é Deus em nossa vida. O Espírito Santo, ele conforta o nosso coração na luta e na aflição. É o Espírito Santo que nos dá força para prosseguir, para continuar. É o Espírito de Deus que sonda o nosso coração e intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. É o nosso amigo, o Espírito Santo. É por isso que eu amo esse Deus. Porque ele não olha para o meu pecado. Ele não mede o tamanho do meu pecado. Mas ele vem sondar o coração. Quando ele encontra espaço, quando ele encontra uma atitude de querer a Deus, uma decisão que eu me precisa tomar diante de Deus. Porque quem vai nos salvar não é o homem, não é o pastor, não é a igreja, não. Quem vai salvar o homem é Deus e a sua palavra, se ela estiver firme em nosso coração. Precisamos guardar a palavra de Deus, como Davi: escondi, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aí quando a gente guarda a palavra em nosso coração e luta para colocar ela em prática, Deus nos garante a vitória. Deus nos garante o livramento. Quantas vezes Deus me livrou do laço de morte? É porque eu mereço? Não. É porque eu sou crente desde criança? Não. É porque a bondade de Deus me alcançou. É porque a misericórdia de Deus foi estendida sobre a minha vida. E eu preciso buscar a Ele enquanto eu posso. Porque o homem não pode me salvar, mas Deus pode. E eu preciso dele. Que nessa noite, queridos, você venha fortificar a sua aliança com Deus. Que nessa noite você venha firmar o teu coração em Deus, independente do que você já passou, do que você está passando, porque Deus, Ele tem solução para todos os problemas, todos. Não há dificuldade nesta terra, nessa vida para esse Deus. Ele pode fazer tudo acontecer e piscar de olhos, se Ele quiser. Como Ele envia anjos para livrar o homem do laço de morte, questão de segundo. Ele quer mudar a história da tua vida. Glória a Deus. Agora só depende de você. Se você abrir o teu coração nessa noite, se você dizer: Deus, eu estou ouvindo a tua voz, Senhor, pode entrar. A porta está aberta. Porque Deus não invade a vida de ninguém. Ele bate na porta do coração do homem. Quando o homem reconhece a presença dele, quando o homem recebe a presença dele, deixa ele entrar, ele faz morada. Aí a vida do homem não é mais a mesma, porque ele tem mudança, ele tem modificação, restauração, restituição. Mas para que tudo isso venha acontecer na vida do homem, o homem precisa se decidir com Deus. O homem precisa tomar uma atitude de dizer: eu quero, eu creio, eu recebo, Deus, a tua presença, a tua palavra. Porque a palavra de Deus é pregada aos corações do homem na terra, não é o vento. A palavra que Deus manda não é para ficar jogada no chão, não. É para alcançar corações. Tudo que foi escrito na Bíblia é para o nosso exemplo. Exemplos que precisamos fazer. E exemplos também que não precisamos fazer. Como Caim matou Abel. Você não pode matar o seu irmão, nem com palavras. Porque isso não vai agradar a Deus. Mas se você usar a Bíblia para salvar alguém, para alimentar uma alma, isso é louvável a Deus. Então faça. Faça o bem sem olhar a quem. Porque a retribuição quem dá é Deus. Toda obra de nossas mãos tem uma recompensa. E Deus quer te recompensar. Só depende de você. Como Deus mudou o cativeiro de Jó, a história de Jó.
Porque o homem estava no pó e na cinza. O homem estava irreconhecível. Mas Deus chegou e mudou a história de Jó. Deus restaurou a saúde de Jó. Deus sarou aquela terra. Parecia que era impossível ao olho do homem. Porque para Deus não é impossível. Deus chega e muda quando Ele quiser, só basta Ele querer. Ele muda a história do homem, não pode estar do jeito que tiver, aonde estiver. Deus Ele vai, Deus Ele alcança, Ele chega primeiro, porque Ele não se atrasa. Creia, como Deus mudou o cativeiro de Jó, Ele pode mudar o teu cativeiro, da tua família. Se você se humilhar perante a potente mão do Senhor. Porque quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus quer mudar o teu cativeiro. Só depende de você. Busque ao Senhor. Não abra mão do que Deus tem para a tua vida. Não abra mão dos propósitos de Deus, dos planos de Deus que são maiores que os meus. Aí Jó teve que dar aquela declaração enfática. Bem sei eu que tudo podes, Deus. E nenhum dos teus planos, Deus, dos teus planos pode ser frustrado. Pode ser impedido. Porque agindo Deus nessa terra, no meio dos habitantes da terra, quem impedirá? Não há quem possa impedir a mão de Deus de se movimentar aqui. Deus, Ele vai fazer. Ele vai chegar. E Ele vai fazer grande coisa acontecer neste lugar. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E agindo Ele em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, de longe e de perto. Porque o Deus que nós pregamos é um Deus de longe e de perto. Ele chega aonde as nossas mãos não vão, aonde os nossos pés não conseguem chegar. Deus, Ele vai chegar agora. É Ele que vai fechar a sepultura agora. Ele vai livrar agora do laço de morte. Ele vai livrar porque Ele é Senhor de toda a terra. Ele muda o tempo e as estações. Ele é Deus. Ele é Senhor. Fique de pé, queridos. Aleluia. Eu quero fazer uma oração rapidamente.